Olá, como vai? Boa noite. Sujeira, falta de sinalização, demora. Obras em trecho da Major Gotti voltam a incomodar. Preço do arroz sobe quase 50% entre abril e setembro. Supermercados limitam vendas e valor nas alturas vira meme. Descarte de lixo às margens da rodovia, além de incomodar, prejudicar meio ambiente, tem gente que reclama até de prejuízos. Motoristas de aplicativos terão adesivo padrão em Patos de Minas. Governador de Minas Gerais diz que programa que oferece auxílio de R$ 39 às pessoas em situação de pobreza extrema é o mais audacioso do país. Depois de correria, calmaria nas farmácias em busca de remédios tidos como alguns como promissores contra a Covid-19. Com crescimento de home office, procura por aluguéis aumenta com essa finalidade. Futebol. Hoje é dia da estreia de Ney Franco no Cruzeiro. No Atlético, Sampaoli pode relacionar Everson para jogo no domingo. Garoto recebe doação de medula óssea do irmão e se recupera de doença rara. No ar, o NTV News. As obras na Major Gotti têm dado o que falar. Em um trecho é tanta poeira que quem trabalha ou mora por ali tem reclamação de sobra. Já são vários dias na mesma situação. As obras começaram em 20 de agosto. Além disso, o trânsito está perigoso, mas sequer há sinalização. Não parece, mas nós estamos aqui na rua Major Gotti, aqui em meio a essa poeira e essa terra que mais parece com uma zona rural. Mas aqui acontece uma obra da prefeitura juntamente com a Copasa. Segundo os comerciantes aqui do entorno, essa obra acontece há cerca de 3 semanas. O problema é a falta de sinalização. Aqui não há sinalização alguma. Os motoristas precisam dividir a pista da principal via da cidade em mão dupla, o que acontece em quase acidentes por aqui, principalmente nos horários de pico. Os comerciantes do entorno são os mais prejudicados. A Angélica contou que seu faturamento caiu cerca de 60% desde que a obra começou. Nós já estamos na 3ª semana já com essa obra. Iniciou com a limpeza primeiro do asfalto da Major Gotti para recapeamento da via. E logo em seguida a Copasa começou essa obra interminável aqui, né? E já estamos com essa obra da Copasa 10 a 15 dias já, e o prejuízo para nós aqui está sendo imenso. Imenso porque o movimento na região caiu muito, os comércios de forma geral, todos aqui, clínicas, supermercados, autoescola, o lava-jato, né, tem sido muito prejudicado nessa situação, porque termina de preparar um veículo para entregar, o veículo já está todo sujo, né, a pessoa que solicitou a lavagem ela já se sente prejudicada com toda razão, né? E o comércio no meu estabelecimento mesmo caiu de 50% a 60% do faturamento nesses últimos dias. Nos horários de pico, o risco de acidente é iminente. Além disso, não há qualquer sinalização para orientar os motoristas quanto à mão dupla. O risco de acidentes, inclusive, está muito aumentado, porque a subida aqui na rua Major Gotti, no balão da Praça Champanhar, ela ficou em via restrita de mão dupla, né? Menos da metade da pista para as duas mãos. E é um lugar muito movimentado, com um fluxo muito intenso de caminhões, de cargas pesadas, e a poeira e o risco de acidente tem aumentado muito. Horário de 11 a meio-dia, 1h da tarde, é simplesmente insuportável. Uma força-tarefa é cobrada pela comerciante, que não vê a hora da finalização desse serviço. Eu não sei assim, qual que é a previsão deles para o término dessa obra, mas diante da situação eu acredito que deveria ser feita uma força-tarefa para terminar esse pedaço aqui primeiro. Nós estamos no centro da cidade, muitos estabelecimentos comerciais ao nosso redor, e todos sendo extremamente prejudicados, não só pelo fechamento do comércio, como vem acontecendo nos últimos meses, mas agora também por essa obra interminável.
Em nota, a Prefeitura informou que a obra iniciada há 12 dias ainda vai até novembro, tempo que seria necessário no ritmo que está para recapear os 18 mil metros quadrados de asfalto. Só ao fim, a Secretaria de Trânsito irá refazer toda a sinalização. A nota ainda ressalta que é natural ocorrer transtornos em qualquer obra, mas eles são temporários. Já sobre a obra da nova rede de esgoto na Major Gotti, a Prefeitura informou que o serviço é executado pela Copasa, portanto a sinalização fica também a cargo da companhia. Entramos em contato com a Copasa, que ainda não nos deu resposta. Moradores da região de Pindaíbas reclamam de descarte irregular de lixo às margens da rodovia. O mau cheiro e o risco de doenças são as principais queixas. Restos de sacolas plásticas, garrafas de vidro, pneus e até materiais eletrônicos. Este é o cenário às margens da LMG 743, sentido Pindaíbas. Vilman, produtor rural, explica que a quantidade de lixo tem provocado prejuízos para eles. A gente que transita muito aqui, uma frequência muito grande de urubus, né, que se aglomeram nesses locais procurando comida, vem para as casas da gente que vai para os coxos das vacas, coxo de água, então complica muito isso. É possível perceber ainda que os materiais foram queimados e enterrados, para pelo menos melhorar a aparência e amenizar o mau cheiro. Mas, mesmo com a iniciativa dos próprios moradores, ainda há outros que continuam descartando lixos no local. Além disso, há muitos cachorros na região e, devido à demora para a coleta de lixo, é preciso até reforçar os sacos para evitar que sejam rasgados. Eu não sei se quem está fazendo isso está agindo de má fé. Talvez esteja trazendo o teu lixo, colocando na esperança que o caminhão da prefeitura colete. Eu acredito que sim. Só porque o que a gente tem notado, que o pessoal às vezes no final de semana vem, deposita e o caminhão só passa na quinta, me parece. Então com isso vai juntando cachorro, que vai rasgando tudo e aí vai jogando na rodovia e trazendo tanto perigo quanto a sujeira que está acontecendo. Anda ruim, porque esse povo, eles passam aí, sorta o lixo aí, ou às vezes sorta cachorro, é aquela coiseira aí nas estradas, vem atacando a porta também, né? O que os produtores pedem é que a prefeitura tome alguma providência para que a coleta seja realizada de uma maneira mais adequada. A gente pede, né, a prefeitura que analise isso, porque às vezes pode estar acontecendo justamente isso que eu disse. O pessoal não sabe o dia, traz na esperança que vai ser coletado e não vai. Inclusive aqui próximo, um amigo meu reclamou comigo que fez a limpeza lá. Tudo, limpou, pagou um trator, limpou e o pessoal tem uma placa de proibido colocar lixo e depois o pessoal continua colocando lá e prejudicando ele que está ali na porta, coitado, e, né, com a dificuldade até de ficar mexendo com comida, bem dizer, porque o mau cheiro está sendo forte. O povo que traz esse lixo aí, nós juntar tudo e fazer como diz o outro, um giral para nós arrumar, né? O DR informou ao jornalismo da NTV que a responsabilidade pela instalação de lixeiras às margens das rodovias é de cada prefeitura. O ente deve apresentar projeto ao DR para aprovação, de acordo com recomendação técnica. Em instantes, aqui no News, depois de correria, calmaria nas farmácias em busca de remédios tidos por alguns como promissores contra a Covid-19. E com o crescimento de home office, procura por aluguéis aumenta com essa finalidade. Muitos proprietários de imóveis tiveram que reajustar os aluguéis para baixo nessa pandemia. Mas o setor volta a ganhar fôlego. É que o crescimento do home office aumentou a busca por imóveis com essa finalidade. Em meio à crise, é preciso fazer o possível para equilibrar as contas. E aí, temos o seguinte cenário. De um lado, locatários buscando aluguéis mais em conta. Do outro, locadores fazendo o possível para não caírem no prejuízo. Exemplo disso é o Henrique,
que teve que renegociar o valor do aluguel na loja em que trabalha. Nesse período de pandemia, nós tivemos uma negociação e o valor pago do aluguel foi proporcional ao período que a loja ficou aberta. Quando a loja podia funcionar durante meio período, a gente pagou proporcional à quantidade de horas que a loja ficava aberta. E a partir do momento que fechou totalmente, a gente ficou isento do valor do aluguel. Mas quem não conseguiu renegociar o valor do aluguel, principalmente no setor comercial, ficou sujeito a prejuízos. Muitos comércios ficaram prejudicados com essa questão da pandemia, porque às vezes não houve um acordo, uma negociação no valor do aluguel. E mesmo com as lojas fechadas, tiveram que pagar o aluguel de valor integral. Juliano, que trabalha em uma imobiliária da cidade, explica que o aluguel de estabelecimentos comerciais teve redução. Mas, em relação aos aluguéis de casas e apartamentos, o que houve foi uma readequação, ou seja, os valores se mantiveram, mas a procura por imóveis residenciais, ao invés de comerciais, cresceu, tendo em vista o público que trabalha em home office. Houve muitas adequações na questão de home office, a pessoa procurando às vezes imóveis, a pessoa sai de um apartamento procurando casas, tanto é que até existe uma oferta reprimida nesse setor aí, porque casas hoje ela está em falta hoje para a questão de aluguel em Patos de Minas. Tem apartamentos, as pessoas às vezes saem de apartamentos menores e indo para apartamentos maiores, Então assim, nessa questão residencial, nesse meio da pandemia, não houve uma diminuição, Como a gente explicou anteriormente, teve uma adequação. Mas é preciso atentar-se para essas negociações. Por lei, para que o acordo seja feito, é necessário que haja equilíbrio para ambas as partes. Existe o artigo 68 da Lei do Inquilinato, que prevê uma revisão de contrato, porém, desde que não prejudique ambas as partes, tanto locador como locatário. Ou seja, tem que haver um bom senso sobre isso aí. E na questão do locatário, observar bem se realmente ele tem essa necessidade dessa redução do aluguel, se em se tratando que o aluguel é uma necessidade básica, que eu acho assim, uma das primordiais, que é moradia, alimentação, essas são coisas primordiais. Se você não pode deixar de coisas supérfluas nesse momento, e se adequar ao aluguel. E locador, dependendo da necessidade real também do locatário, poder resolver a questão de si, vendo essa questão de revisão do aluguel. Depois da explosão na procura de alguns medicamentos que, mesmo sem nenhuma comprovação científica, são utilizados contra a Covid, agora calmaria nas farmácias. Medicamentos pouco falados foram parar literalmente na boca do povo com a pandemia do coronavírus. Comecemos pela hidroxicloroquina. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, mesmo sem eficácia comprovada no combate ao vírus, nos 5 primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 863,34%. A demanda foi muito alta, a procura foi bastante intensa, Foi assim, a própria indústria farmacêutica não esperava uma procura tão grande e a gente foi pego de surpresa. Estoques não foram suficientes, pedidos a gente tentava comprar e não conseguia, justamente porque a demanda foi muito alta e a oferta era pouca na época. Só no mês de junho, o mercado farmacêutico vendeu cerca de 8,6 milhões de caixas de vermectina. Isso representa uma variação percentual de 1.222% se comparado a 650 mil vendidas no mesmo período de 2019. A nitazoxanida também teve aumento na procura. Toda vez que surge um novo boato sobre alguma substância que teoricamente tem algum efeito sobre o coronavírus, o pessoal sai doido, todo mundo quer ser o primeiro a testar, a usar, e principalmente quando é relatado que o produto não tem um efeito colateral ou não tem problema se usar, o que é raro, que muitas vezes é uma informação falsa. Não é qualquer tipo de pessoa que pode usar qualquer tipo de produto, a gente deixa bem claro isso, e a automedicação é sempre um risco à saúde. A procura, da mesma maneira, foi bastante intensa.
Até as vitaminas e os polivitamínicos tiveram demanda aumentada. Pesquisas associando o uso destas substâncias à melhora da imunidade fizeram o estoque quase sumir. A procura por vitaminas é sempre intensa, porque é bastante já difundidas o uso delas para aumentar a imunidade. A população já sabe disso. Então, com a pandemia, com a situação do coronavírus, também foram os produtos que mais tiveram suas vendas majoradas, né? Nesta semana, pesquisas apontaram que o uso de corticoides podem ser eficazes contra o coronavírus. Mas os dados são recentes e não chegaram totalmente ao conhecimento do público. E por aí vai. Fato é que hoje todas essas substâncias podem ser encontradas com facilidade nas farmácias, mas no início da pandemia, até quem já fazia uso contínuo de alguma delas teve dificuldade de comprar. Para controlar a vazão, o governo teve que interferir, exigindo a retenção de receita ou então a receita simples. Muda, mas não muito, porque na verdade a gente, tendo a venda liberada destas medicações, a gente sabe que algumas pessoas podem adquirir as medicações sem a prescrição médica, mas aquelas pessoas que realmente procuram o auxílio médico e seguem o receituário conforme prescrição, para essas pessoas não vai mudar para aqueles que não estão seguindo as orientações médicas corretamente. Com receita ou não, o problema da automedicação ainda continua. É clichê, mas vale reforçar. O uso incorreto de remédios pode acarretar em graves efeitos colaterais. Quem prescreve medicamentos é o médico. Todas as medicações, elas têm que ter recomendação médica, a gente estuda muito isso, A gente trabalha com ciência, isso que é muito importante a gente saber. Então eu não trabalho com achismo, a gente não trabalha com, fulano de tal usou e melhorou. Não, a gente trabalha com ciência, com estudos científicos e com recomendações precisas. E motoristas de aplicativos terão adesivo padrão em Patos de Minas. Ney Franco estreia no Cruzeiro nesta sexta-feira em nova prova de fogo para o time celeste. O Cruzeiro está no sufoco há 5 jogos sem vencer na Série B do Brasileiro. E ainda com outros resultados, a Raposa voltou lá para o Z4 da tabela. Ney Franco estreia no Cruzeiro como pegou há 2 anos o Goiás, na parte mais baixa da tabela. Sem ter tido muito tempo até para conhecer o elenco, são 3 dias desde sua oficialização na Raposa, Ney tem um time novo e sem grandes nomes. Mas o jovem Rafael Luiz, de 18 anos, que vem do futsal, garante que está pronto e para a posição que o técnico precisar. Eu já fiz lateral direita, esquerda, joguei de volante, de ponta de extremo direito, extremo esquerdo, também para ajudar sempre, Rafael não esconde a felicidade em jogar no Mineirão, mas sabe bem que o Cruzeiro precisa reencontrar a vitória e diante do Vitória. Eu sempre vinha falando com meu pai que meu sonho era jogar no Mineirão. Mineirão e Maracanã eram os 2 principais assim, da minha cabeça, e para mim foi gratificante e ainda mais pelo maior de Minas, A minha projeção é a melhor que tem, na minha cabeça só vem vitória, temos que ganhar, E daqui para frente só Deus sabe. O Cruzeiro enfrenta o Vitória no Mineirão daqui a pouco, às 9h30 da noite, pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. O Cruzeiro está no Z4, na 17ª posição. O Vitória é o 8º colocado, com 13 pontos. Tudo certo para o goleiro Everson defender o Atlético no próximo jogo da Série A do Brasileiro, caso seja o desejo de Jorge Sampaoli. O camisa 31 foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. O goleiro Everson chega num momento importante para o Atlético. Rafael cumpre suspensão depois da expulsão no jogo que o Galo saiu derrotado para o Santos. Vitor foi acionado, mas demonstrou muitas falhas em campo e também não agrada tanto o Sampaoli, que prefere goleiros com habilidade nos pés. Afastado dos campos nos últimos meses, o novo reforço pode ainda não ter o ritmo de jogo, mas ele garante que não parou de treinar. Meu último jogo oficial foi antes da parada por conta da pandemia.
mas até esse tempo todo parado da pandemia eu continuei trabalhando com o personal. Nesse tempo que eu fiquei um pouco afastado da equipe do Santos, eu também continuei trabalhando, sempre com trabalhos de academia e trabalhos de bola. Pude não perder tanto com o trabalho de específico. Lógico que tem o ritmo de jogo, que a gente sabe que todo atleta sente um pouco de falta, mas, como eu falei, vim aqui para o Atlético para procurar minha oportunidade. Se o professor optar ou precisar da minha pessoa para o jogo, com certeza eu vou estar aqui para sempre procurar representar o Atlético e dar meu melhor dentro de campo. A contratação do goleiro, que tem 30 anos, custou 6 milhões ao Atlético e foi mais um dos pedidos de Sampaoli. Everson demonstrou respeito aos outros goleiros alvinegros e quer convencer agora o torcedor com resultado em campo. O Rafael vem fazendo uma grande temporada, foi campeão mineiro. Temos o Vitor, que é o maior goleiro da história do clube, é um grande ídolo de toda a massa atleticana. Respeito muito o trabalho deles, respeito também a opinião do torcedor, mas pode ter certeza que com muito trabalho dentro de campo, quando tiver oportunidade nos jogos, o torcedor vai ver um goleiro muito empenhado, desempenhando um bom futebol, para poder sempre ajudar o Atlético, isso que é o principal. Desde a sondagem, a contratação de Everson foi tudo rápido. Resta saber se o goleiro terá a mesma agilidade na adaptação ao novo time. Tem sido muito intenso, né? Esses últimos dias acabou acontecendo tudo muito rápido, mas mesmo acontecendo tudo muito rápido, foi algo que eu desejava muito, né? Que era vir aqui trabalhar no Atlético, tá dentro desse projeto, né? Que é um projeto de buscar títulos, buscar coisas grandes, e as coisas acabaram acontecendo muito rápido, mas a oportunidade vem, né? Na adversidade, você às vezes nem menos espera você ter uma oportunidade, mas chego focado em procurar trabalhar, procurar buscar meu espaço aos poucos, para quando eu tiver a oportunidade eu poder agarrar ela com unhas e dentes e poder representar muito bem o Atlético dentro de campo. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Atlético e Bragantino está marcada para o domingo às 18 horas no Mineirão. Foi aprovado pelos vereadores de Patos de Minas um projeto de lei criando um adesivo padrão para os motoristas de aplicativo. A medida agradou os trabalhadores que prestam serviço para mais de uma plataforma. A modificação altera o artigo 9º da Lei nº 7.818 de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Patos de Minas. Pelo texto, o veículo autorizado a prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas, deverá ser identificado com adesivo padrão, com 15 centímetros de altura e 30 centímetros de comprimento, com fundo cinza, com os dizeres Transporte por aplicativo, como título, e Município de Patos de Minas, como subtítulo, juntamente com o brasão do município. Para que não haja vínculos empregatícios, não venha a exclusividade, cada um opte por trabalhar em qualquer um dos aplicativos, nós criamos aqui a lei, o projeto de lei 5154, que foi aprovado nesta tarde de hoje aqui na Câmara Municipal, que reza isso. O problema, segundo motoristas e empresários, estava sendo constante. Se fosse trabalhar na plataforma X ou na plataforma Y, ou se fosse trabalhar nas duas juntas, ele não poderia colocar aplicativo de outra plataforma. Então o que aconteceu? Fazendo assim, em reunião com os vereadores, decidiu colocar um adesivo único para todos os motoristas. E esse adesivo único, para meu ver, ele é interessante e resolve esse problema, essa questão desse problema. Devido à pandemia agora, a gente está tendo que trabalhar para várias, porque não está tendo um número de corridas suficiente para a gente se manter, entendeu? Então a gente precisa de correr para todos os lados. Então eu acho que teria que ter um adesivo único da cidade, pelo menos para identificar o carro em si. Eu achei ótimo, porque aí vai dar mais uma força, por exemplo, um adesivo único. Então, eles não podem cobrar agora do motorista, você coloca o adesivo meu aí. Não é obrigatório, aí tem como denunciar. Tendo aquele adesivo da prefeitura, está dizendo que o carro está legalmente, como diz nas normas, tudo ali dentro da lei para rodar. E isso já é uma boa segurança até para o usuário. Tá lá a placa da prefeitura dizendo, nossa, esse carro aí tá legal. Ele não é um Uber clandestino, ele é um Uber legalizado. Então eu vou rodar, como diz, com ele, né? Segundo o vereador, o PL foi aprovado por unanimidade na Câmara e agora aguarda a sanção do prefeito.
Você, motorista de aplicativo, você pode trabalhar de forma segura para qualquer um dos aplicativos. Facilita a fiscalização do Poder Executivo e também dá mais segurança para você, passageiro. Na sequência, a gente atualiza os números da Covid-19 e governador de Minas Gerais diz que programa que oferece auxílio de R$ 39,00 às pessoas em situação de pobreza extrema é o mais audacioso do país. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região. Não é, Ludmila? Boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, como vai você? Como vai a todos que assistem o nosso NTV News? A gente chega para aquele momento de conversar sobre algumas notícias que marcam essa sexta-feira. Tem muita coisa aqui para a gente conversar hoje. Vamos começar pelo enfrentamento da pandemia, o comparativo, os dados aqui de Patos de Minas. Eu acho interessante esses dados que a gente consegue acompanhar a evolução dia a dia dos casos, né? Como tem sido o enfrentamento à pandemia, se os casos têm aumentado. E aí vamos passar então para os dados de hoje. Comparando com os dados de ontem, dia 10 de setembro, hoje dia 11 de setembro, a gente tem os casos tratados ontem, que eram 1.769, hoje 1.778. O percentual de cura ontem estava em 87,88, hoje a gente tem esse percentual um pouquinho mais baixo, 87,63. Vamos agora para os recuperando em casa, são 182, eram 182 ontem, me desculpa, hoje são 186. Os casos confirmados, ontem 2.012, hoje 2.028. Os casos internados, atenção aí para esse número, ontem eram 9 pessoas, hoje 12, e a gente ainda teve um aumento aí de internados em leitos de UTI. E os óbitos confirmados estão em 52, permanecem em 52. Ludmila, são 16 casos, né? De ontem para hoje em 24 horas. A exceção da questão do número de óbitos, Jéssica, tudo aí para cima, a gente tem que colocar um mais na frente. São mais 9 pessoas tratadas, mais 4 pessoas em isolamento domiciliar se recuperando da Covid-19. São mais 16 casos confirmados de Covid-19 no município. São mais 3 pessoas internadas, mais 2 pessoas em leito de UTI. São números que continuam gerando aquela preocupação, porque refletem, Jéssica, que a transmissão da Covid-19 em Patos de Minas não tem registrado queda conforme outras cidades mineiras. Na semana passada, na sexta-feira, foram 18 casos confirmados. Então, a gente percebe que tem tido aí um acompanhamento, um mesmo número em relação a dias anteriores, a semanas anteriores, e a taxa de transmissão não tem tido aquela expectativa que as autoridades de saúde ficam de olho. A taxa de transmissão tem mantido um platô, mas um platô para o alto, e isso é preocupante. Com mais pessoas contaminadas, mais pessoas se recuperando em casa, mais pessoas internadas, olha só o que acontece com a taxa de ocupação hospitalar. Cresce. E esse é outro indicativo que gera preocupação. Apesar que a gente tem mostrado nos últimos dias, falado a respeito disso, que estamos agora com um percentual com relativa tranquilidade, mas essa é muito relativo mesmo, porque é preocupante. Nós temos aí, olha só, mais pessoas internadas, e esse número aumenta quando a gente coloca na conta os suspeitos somente de Patos de Minas. Olha, de ontem para hoje são mais 4 pessoas ao todo internadas na cidade. Então, vale aquela máxima que proteção é a saída contra a Covid-19. Isso, Ludmila, sem contar que Patos de Minas ainda é referência para algumas cidades. Pacientes de outras cidades ainda dependem, né, de leitos de UTI aqui de Patos de Minas, dessas cidades menores que estão aqui em torno de Patos mesmo. Então é muito importante levar esses dados em conta, ainda levando isso, né, de que esses pacientes são trazidos para cá. Pois é, Jéssica, esse dado
ou esses números que nós vimos na tela são reflexos do comportamento da sociedade, com a flexibilização das atividades econômicas e menos cuidados. A gente até viu uma pesquisa hoje do IBGE que diminuiu o percentual de pessoas que estavam cumprindo rigorosamente com o isolamento domiciliar. Mais pessoas voltaram à ativa, voltaram ao trabalho fora de casa, e com a flexibilização da atividade econômica, mais pessoas na rua, frequentando espaços que antes eram proibidos. Não há nenhum problema nisso. O problema é não tomar as devidas precauções, não seguir as orientações conforme rege os protocolos, seja da deliberação 39, o Minas Consciente, seja da deliberação 17, o fato é que precisamos seguir, porque senão dificilmente esses números seguirão a curva mais para baixo. Vamos girar um pouquinho o assunto agora, que a gente tem uma fala importante do governador de Minas Gerais sobre um auxílio emergencial. Vamos assistir primeiro. Em Minas Gerais são mais de 1 milhão de famílias, 2,8 milhões de pessoas, o que representa praticamente 13% da população do estado. Será pago agora nos meses de outubro, novembro e dezembro. Nós estaremos investindo um valor bastante expressivo, 727 milhões de reais. E bem focado, como eu disse, nas famílias de extrema pobreza, aquelas que têm uma renda per capita inferior a R$ 89 mês. Então, Ludmila, o montante pode ser grande, mas será que esse valor vai fazer tanta diferença assim para essas famílias? Jéssica, R$ 39. Com o preço do arroz nas alturas, daqui a pouco a gente fala sobre isso, com a cesta básica reajustada para cima, complicado esse valor para socorrer essas pessoas, mesmo que em extrema pobreza. E aí algumas questões. Por que demorou tanto o governo de Minas Gerais também ajudar as pessoas mais necessitadas? R$ 39 é mesmo suficiente? E olha, me admira o governador de Minas Gerais dizer que é o programa mais audacioso do país para ajudar as pessoas mais necessitadas. Será mesmo? Eu vejo esse empenho, esse auxílio, mais como uma esmola, uma forma do governo de Minas Gerais falar que ajudou de alguma forma essas pessoas que muito precisam, mas com certeza elas precisam de muito mais, senhor governador Romeu Zema. É como distribuir migalhas, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, conversando aqui, trazendo mais informações. De volta com a NTV News. Ludmila, vamos voltar aqui com o nosso bate-papo. O assunto é sério, mas como o brasileiro adora, né, puxar tudo para o lado do humor, virou brincadeira, virou motivo também da gente dar risada. O arroz está caro, os R$ 39 vai ser difícil, né, a gente adquirir esses produtos, mas dá para a gente dar risada também, né? Pois é, Jéssica, eu fui ao supermercado hoje, observei bem o preço do arroz. Eu que faço as compras aqui na minha casa e, como todo mundo, fiquei muito assustada com o valor. Assim também como a limitação na compra do produto, sendo que, com esse valor, quem vai querer estocar arroz na prateleira, na despensa de casa? Difícil, né? A gente vai comprar a conta do que dá para o mês. E aí o brasileiro, com o bom humor que lhe é peculiar, aproveitou esse momento aí e colocou aí nas redes diversas piadinhas, diversos memes, e eu ri um bocado quando eu li alguns deles, viu, Jéssica? Olha só para você ver algumas das tiradas das pessoas aí. Teve uma até que disse que está vendendo marmita, mas é o seguinte, o preço da marmita sem o arroz, olha aí, é R$ 9,99. Mas, Jéssica, se você preferir pedir arroz, aí o preço é um pouquinho mais salgado, viu? R$ 69,99. E olha só tem essa condição,
com arroz, ou seja, você vai pagar mais caro. E por aí vai, o brasileiro realmente é muito criativo, tem ótimas tiradas e a gente tem que realmente parar um pouquinho para pensar, né? Esse eu adorei. Agora o jantar romântico é aquele que marca o momento, o prato principal é arroz. Não peça, porque pode estragar aquela noite especial com o seu parceiro, com a sua parceira. Olha pois só. É, Ludmila, eu acho que hoje eu quero sair, eu vou querer pedir arroz. Olha só, e peça junto esse anel aí, Jéssica. Quem sabe o seu marido não te dá esse anel aí, que ficou até interessante, viu? Eu gostei bastante e agora, por sinal, extremamente valorizado. Pois é, até que tá interessante, tá bonito, né? Hoje, mais cedo também, eu estive nos supermercados acompanhando, né, essa questão do preço do arroz. A gente conversou com consumidores, a gente tentou ver como que tá, né, esse assunto lá nas prateleiras dos supermercados. E a gente tem uma matéria especial que mostra um pouquinho desse cenário. Quero mostrar para vocês. Os poucos que checaram os preços não levaram produto. Apenas uma olhadinha rápida e bora seguir com a lista de compras. A solução mais viável tem sido abrir mão do arroz e fazer algumas substituições. Eu percebi que eles aumentaram demais. Esse arroz aqui de 14 e pouco, R$23. Ninguém dá conta não, né? Não vou levar não. Substituir, né? Macarrão, essas coisas mais básicas. Arroz, macarrão, inflação, dólar, leis. Essas são algumas palavras mais ouvidas quando o assunto é a alta no preço do arroz. O tema chega a ser confuso, mas essa economista explica o que aconteceu com o valor do produto. A população tem reclamado bastante, né? Ela chega nos supermercados, olha os preços altos, comenta da inflação e, assim, é um comentário errôneo, porque realmente os preços dos alimentos estão subindo. O setor que mais está crescendo em preços é de alimentos e bebidas, está em 7,61% o aumento, mas a inflação geral está em 2,31%. Então não é um problema de inflação geral, né? É um problema específico. E o arroz, no caso, ele aumentou 20% nos últimos 12 meses o preço dele. A gente relaciona esse aumento ao efeito câmbio. O dólar está mais alto, os produtores estarem vendendo para outros países, né? As exportações do início do ano passado, em comparação a esse ano, aumentaram em 100%. Elas dobraram, né? Então está tendo uma demanda muito forte dos outros países, desses produtos de commodity, né? Principalmente os países que tiveram uma perda de safra, que são os países asiáticos, que têm o arroz como muito importante na alimentação, e os países que entraram na pandemia antes mesmo do Brasil e já estão numa retomada de economia. A baixa quantidade de produto no mercado fez com que alguns locais limitassem a quantidade de arroz para cada cliente. O que a Isabela explica é que não há necessidade de estocar o produto em casa. A situação tende a passar sem muita demora. Em outros momentos, né, da economia brasileira, já houve esse problema de inflação mesmo, né? E aí os consumidores, eles correram para os supermercados para gastar o salário, estocar, tirar o salário dos bancos. E assim, não é esse momento, não é momento de pânico. O momento é de lidar com isso. De que forma? Você pode, se você for capaz de absorver esse aumento dos preços, lidar com esse aumento temporário. Se você não for capaz de lidar com esse aumento, né, de absorver, então diminuir a quantidade desse produto ou substituir. Substituir por outros carboidratos, por exemplo, né, batata, inhame, macarrão. Substituir a alimentação. A tendência é que esses preços vão caindo com esse efeito substituição e também com a regulação natural do mercado, desses produtos de commodity e tudo mais. E também há projeções de que a safra atual traga retornos melhores, mais positivos, mas não é um problema de desabastecimento. Tanto a Associação Mineira dos Supermercados, quanto a brasileira, quanto o Ministério da Agricultura já falaram que não é um problema de desabastecimento. Então, Ludmila, mesmo com todas essas orientações, a gente percebe que alguns locais colocaram as plaquinhas, os cartazes, colocando a limitação do produto, o que eu não entendi, né? Se o produto está tão caro e as pessoas estão só chegando, conferindo o preço, indo para casa sem levar o arroz, não faria muito sentido limitar a venda, né?
Foi o que a gente estava conversando. Como é que a gente compra, faz um estoque de arroz, se o governo federal, inclusive, já garantiu que não vai faltar, o abastecimento está garantido no país, e outros produtos também tiveram limitação na venda, como, por exemplo, óleo, leite, e aí o consumidor não quer estocar produto com ele mais caro, mas se tivesse num preço favorável, aí sim a gente até poderia comprar mais. Pois é, o que a gente espera é que a situação volte ao normal o mais rápido possível, né? Como a Isabela também comentou, outros produtos já tiveram alta nos preços, aos poucos vão se normalizando, até porque o mercado mesmo se regula, mas tomara que esse valor não permaneça por muito tempo. Assim a gente espera. O orçamento doméstico fica difícil com esses preços como estão. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre educação, principalmente relacionada à educação na zona rural. A pandemia do novo coronavírus fez muitos especialistas em educação repensarem sobre como ficaria o novo método de ensino. O ensino remoto, oferecido pela rede estadual, municipal e privada, pode até funcionar para alguns alunos, mas outros ainda estão sem a tutoria de ensino, o que preocupa os professores. A dificuldade de tutoria vem da falta de conexão de internet que muitos alunos de escola pública enfrentam, principalmente para os que vivem na zona rural. Tem aluno que tem hora que tem que sair, a gente tem caso de aluno que tem que subir, assim, é até interessante, eles falam que tem que subir um morro para pegar um sinalzinho, então eles não conseguem acessar uma plataforma da maneira que poderia ser, e teria que imprimir cadernos, essas coisas, então a maioria dos nossos alunos não tem. O celular eles têm, mas essa condição eles não têm. Esse secretário escolar conta que o esforço dos professores para ensinar continua sendo grande e o trabalho aumentou durante a pandemia. Nossos alunos são muito distantes, trabalham muito, então para fazer chegar é muito difícil. Eles chegam em casa à tarde, vão trabalhar, então para você conseguir chegar até eles não é fácil. Agora os profissionais estão muito empenhados e trabalhando muito para isso. Pelo contrário, eles estão trabalhando triplicado ao invés de ser o horário normal, porque é sábado, domingo, então os alunos sempre ligando e perguntando, mas é um trabalho muito difícil. A diretora da Escola Estadual Arlindo Porto reafirma o esforço dos professores em ensinar mesmo à distância. Fácil não está sendo, para ninguém, nem para os pais, nem para os professores, nem para a gente, porque ninguém imaginava que a gente ia passar por uma situação dessa. Mas nós estamos aí na luta. Nós não temos hora, nós não temos dia, nós não temos horário, então assim, o tempo todo atrás dos meninos. Não está fácil, mas assim, a gente não parou nem um minuto. A gente continua lutando, a gente continua buscando e está indo. A gente consegue fazer um trabalho não igual com a aula presencial, o professor não tem nada que substitui, mas nós estamos fazendo assim o nosso trabalho, dando o melhor que a gente pode. Seja na cidade ou na zona rural, todos os alunos estudam online e realizam atividades através de um caderno que são entregues a eles pela Secretaria de Educação. Estão fazendo caderno, estão fazendo chegar nas comunidades, sempre tem um ponto de referência. Eles estão tentando, igual os diretores, supervisores, eles ligam lá, mandam comunicar o pessoal para chegar no ponto. A gente tem um exemplo aqui no Leal, tem a menina lá, Eliane, a gente comunica com ela comunica com o pessoal que são fregueses dele, aí o pessoal vai para a gente tentar chegar até eles. Os cadernos estão chegando. A gente tem uma grande parceria com todos lá da comunidade. Então, assim, as vendas, os botecos, os supermercados, as pessoas assim, não medem esforço para nos ajudar. Então a gente, às vezes o menino não recebe a internet em casa, não tem internet, a gente manda. Às vezes ele não tem condição, ele não tem um carro para ir lá na escola buscar. Então assim, o que vai buscar leva para o outro. Ainda não há previsão para um retorno às aulas. A pandemia trouxe consigo um novo método de estudar e ensinar. Dificuldades que vão ficar marcadas na relação de professor e aluno. Nós reinventamos, nós reaprendemos, nós estamos aí abertos a novas possibilidades e os professores têm vestido a camisa sim, eles têm assim me ajudado demais. Lá a gente é uma equipe assim bem coesa e um puxando o outro, o que sabe mais ensina para o que sabe menos e a gente está indo. Pois é, Ludmila, não há como negar. A educação foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia e tentar recuperar esse prejuízo vai ser complicado. Assim como outros, né, Jéssica? A gente não pode deixar também de mensurar
prejuízos das mais diversas ordens. Agora eu fico pensando, se a conectividade, o tráfego de internet já é ruim na cidade, imagina na zona rural. Ainda bem que existem emissoras educativas como a NTV em Minas Gerais, que transmitem voluntariamente, sem nenhum tipo de ajuda do governo estadual, nenhum tipo de incentivo do governo mineiro, transmitem essas aulas estaduais para esses alunos. Só dessa forma mesmo, para acompanhar ou tentar acompanhar essas aulas remotas com o apoio, claro, dos educadores, dando aí todo o suporte, dando toda a retaguarda para tentar minimizar os prejuízos que a gente sabe bem, Jéssica, serão muitos. Vamos girar de novo o assunto, Ludmila? A gente vai mostrar agora uma história daquelas de encher o coração de esperança. A família do pequeno Davi, de apenas 3 aninhos, recebeu a tão esperada doação de medula óssea. E foi o irmãozinho que ajudou o outro irmão a vencer a doença rara. Em casa, o pequeno Davi, de apenas 3 anos, se recupera do transplante. Desde quando nasceu, Davi sofria com uma doença, porém foi curado da granulomatosa crônica, uma imunodeficiência primária rara, que surge na grande maioria dos casos na infância. Ela consiste na incapacidade do organismo em combater infecções causadas por certos fungos e bactérias. É como se os anticorpos de Davi não funcionassem. Ele era uma criança bem atípica, ele adoecia muito e no primeiro mês de vida ele já precisou ser internado em UTI após uma infecção grave, uma sepse, uma infecção generalizada. E com o decorrer dos meses, como foi passando os meses, essas infecções foram ficando graves, recorrentes. E com 9 meses ele teve uma infecção muito grave, ficou internado por 2 meses e aí foi onde ele foi diagnosticado com essa imunodeficiência primária. Os pais contam que a rotina com o filho antes do tratamento era de isolamento total e de muitas idas ao hospital. A nossa vida era mesmo em hospitais e sempre cuidados redobrados, sem muito convívio social, Ficava só dentro de casa, a gente sempre restringindo ele bastante para não ter qualquer tipo de complicação, não agravar mais, Para os pais, Davi foi um verdadeiro herói ao chegar até aqui. Com a história bíblica, Davi e Golias, onde Davi venceu o gigante com uma pedrada na cabeça, na vida real, a ficção se reproduziu de uma maneira diferente. Diferentemente da história bíblica de Davi e Golias, o Davi pequenininho aqui, ele não lutou sozinho. Ele contou com a ajuda do irmão mais velho de 7 anos, o Ian. Ele recebeu uma doação de medula óssea e com isso teve a dignidade de vida devolvida. É que o transplante deu certo e o garotinho foi 100% curado. A família disse que até previa essa cura, já que antes de receber a doação, Ian já tinha citado essa história bíblica. A gente faz as orações da gente, eu estava na madrugada das 3 da manhã, eu ajoelhei na cama e fui pedir a Deus uma resposta, pedir a Deus para nos dar uma resposta, abençoar no sentido da cura do Davi. Aí de madrugada, eu orando a Deus, e o Ian levantou da cama, ele saiu de onde ele estava, deitado, e foi até o meu quarto e ficou bem de frente para mim e falou assim: um jovenzinho, certo dia, muito forte e corajoso, chamado Davi, ele lutou contra um gigante muito forte e poderoso, chamado Golias, e ele foi vitorioso. Quando ele disse isso, ele pôs a mão no queixo e dormiu. E ali eu sabia que o Deus, naquele momento, estava nos dando uma resposta que o nosso Davi iria também vencer esse gigante. Muito tímido por causa do equipamento de gravação, o Ian, o irmão mais velho, tem ciência que ajudou o irmão, porém, ainda não se deu conta que, para a família, ele é taxado como um verdadeiro herói a partir de agora. Ele foi muito disposto, Nunca teve medo.
Sempre quando precisava de doar sangue, precisava de algum procedimento, ele nunca hesitou, sempre foi de boa vontade, sempre quis ajudar o irmão mesmo, sempre quis ver o irmãozinho bem. Depois do transplante, o Davi voltou curado. Eles já são bastante ligados e eu creio que o Davi será muito grato, assim como ele já é. Os dois dão muito certo e eu creio que o Davi ele tem uma gratidão eterna, né? Com o irmãozinho dele, por esse ato de amor, porque mesmo sendo irmãos, né, e o Ian ainda sendo uma criança, foi um ato de amor muito grande com o irmão dele. E eu gosto dele. Você ama muito ele? Uhum. Tá feliz de ter ele de volta? Agora pode abraçar? Ludmila, a história de dois irmãozinhos corajosos, né? Que coisa boa de ver. Enche o coração de amor mesmo. Enche, a gente fica com o olho marejado, porque a gente precisa de boas histórias assim, de bons corações, para acalentar tanto sofrimento que faz parte do caminho da vida, mas que é também marcado por muita alegria, muita felicidade. A gente tinha prometido essa reportagem ontem, mas passamos hoje até para fechar essa semana ou até essa sexta-feira, porque amanhã tem mais NTV News a partir das 19 horas, mas para dar um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança para muitos descrentes por aí. E a gente deseja mais e mais saúde ao pequeno Davi e com certeza, Ian, para o seu irmão, você é um herói e com toda certeza também para a sua família, para toda a sua família. Parabéns pelo seu gesto, mesmo sem ter a dimensão do que você fez pelo pequeno Davi. Parabéns. Ludmila, com essa história linda que a gente encerra o NTV News de hoje, né? Muito obrigada pela participação, pelo bate-papo hoje, nessa sexta-feira. Obrigada, Jéssica. Boa noite para todo mundo que acompanhou aí o NTV News desta sexta-feira. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pois é, a gente volta com mais informações amanhã às 19 horas. Antes disso, você também pode se informar através das nossas redes sociais e também pelo portal Pato Já. Eu te aguardo amanhã. Boa noite.